E a nossa primeira parada, nesta última edição do Liberdade de Opinião desta semana, nós vamos ao Rio de Janeiro para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Assustou agora com essa minha paradinha, hein, Sidney? Claro, foi um alívio, porque você falou a última edição, eu tremi aqui, eu fiquei com medo danado, mas você, como sempre, animando, e você dá aquele sorrisinho, você não nota, mas quando você fala liberdade de opinião, no finalzinho, você dá um risinho assim, simpático como sempre. Eu sou seu admirador, né? Senhoras e senhores, bom dia. Colombo também, viu? Que bom que vamos ter mais um programa e só é o último dessa semana. Exatamente. Olha, vamos lá então, Sidney, porque o presidente Jair Bolsonaro, por meio da Advocacia Geral da União, acionou o Supremo Tribunal Federal contra medidas restritivas e o toque de recolher de governos estaduais para combater a pandemia da Covid-19. A ação destaca efeitos negativos que medidas extremas e prolongadas trazem para a subsistência das pessoas, para a educação e para relações familiares e sociais. Sidney, o que é que você acha da tese, dos argumentos do presidente da República nesta ação direta de inconstitucionalidade apresentada ao Supremo Tribunal Federal? Ele tem razão? Colombo, vamos ao ponto. O ponto principal dessa ação está no seguinte item aqui: interdição de forma genérica e indiscriminada das liberdades de locomoção, de trabalho e de exercício das atividades econômicas em geral. É esse o ponto central. O que o presidente está argumentando? Que governadores, que prefeitos, quando tomam uma atitude que ele considera mais radical, e de fato é uma atitude mais radical, é uma ponta da linha, né? Quando você dá um toque de recolher, estaria implicando nesse direito fundamental, né? De circulação, de ir e vir, de locomoção e que acaba prejudicando a atividade econômica. O que eu observo é o seguinte, e repare, quem desenvolveu, liderou e acionou a pedido do presidente e a pedido do Planalto, o ex-ministro da Justiça, que retornou para a função de advogado-geral da União, André Mendonça, que é muito ligado ao presidente, muito sintonizado. Ele é evangélico, ele é radicalmente evangélico, incrivelmente evangélico, né? Então é muito ligado ali ao presidente, amigo do presidente, é homem de confiança do presidente. Então, o que me parece muito claro é que Bolsonaro vai reafirmando com atitudes desta ordem, mesmo que o Supremo não acate, viu, Colombo? Mesmo que seja apenas uma ação para deixar claro para a opinião pública, uma marcação de posição, né? Ainda que seja isso, o presidente observa mais adiante. Em 2022 ele vai dizer o quê? Lembra-se que eu alertei que a economia precisava ser vista. Olha aí quantos comerciantes fecharam, olha como a nossa economia sofreu. Eu avisei, eu alertei. Lembra-se quando eles fizeram toque de recolher? Eu fui contra, eu fui a favor de abrir. Então, quando você desloca isso no tempo, fica mais fácil no futuro você dizer, o presidente está certo, porque realmente a economia está aí claudicante, está numa situação difícil, deveria ser tomada essa decisão. Por outro lado, quando você chega e busca o presente, né, para o presente, o que aconteceu no passado seria o presente de hoje, o que na verdade, concretamente, os governadores estão fazendo, é porque eles não podem ver os números se deslocando para o alto, aumentando, os hospitais com os leitos sendo ocupados a todo momento, e aí os governadores têm que tomar uma atitude mais radical. Por isso que eles fazem isso. Você acha que você pega o governador Ratinho Júnior do Paraná, que inclusive tem uma relação ótima com o presidente da República, né? Uma relação cordial, vamos dizer assim, com o presidente da República. Você acha que ele tem prazer em determinar um fechamento do comércio, um toque de recolher, definir uma hora possível que você possa circular, ou proibir o consumo de alimentos, de bebida alcoólica, o que seja? Você acha que ele tem prazer em fazer isso? O mesmo, o Paulo Câmara, que é do PSB, Fátima Bezerra, que é do PT, né? Um partido até de oposição? Não. Nenhum deles gostaria de tomar essa medida, mas eles são obrigados por responsabilidade. Aí o presidente vai e faz um negócio desse, acaba sendo uma ação do presidente em favor dele próprio quando candidato em 2022. É preciso saber se o eleitor vai aceitar essa tese e vai entender assim como hoje o presidente pensa. Na minha opinião, o ideal era trabalhar em conjunto. Lamentavelmente, eles não trabalham e aí um puxa para o lado, puxa para o outro, amigo, e a corda pode arrebentar. Agora, Sidney, nós estamos atravessando um momento de recrudescimento da pandemia, né? Agora há pouquinho nós giramos com a reportagem por vários lugares diferentes do Brasil. Você citou aí o Paraná, 1.100 pessoas esperando um leito de UTI em Curitiba, capital do estado, um dos mais desenvolvidos do país. Em São Paulo, pela primeira vez em muito tempo, os índices de ocupação de UTI estão acima de 80%. Ontem nós entrevistamos aqui o presidente do Albert Einstein, hospital referência no mundo. Eles estão criando mais leitos para atender pacientes
mortes com Covid, há medidas de restrição mais rigorosas por causa do aumento de casos na Bahia, em Pernambuco, enfim, o país todo parece vive um momento de recrudescimento da pandemia. Até onde isso vai, a gente não sabe. E é natural que com o recrudescimento da pandemia, governadores e prefeitos tentem afastar as pessoas para diminuir a circulação do vírus, entre outras coisas, proibindo ou restringindo o funcionamento de comércio, de atividades consideradas não essenciais. Como é que ficam os governadores a essa altura aqui do campeonato, tendo de, na avaliação deles, tomar medidas que são, do ponto de vista popular, muito ruins, mas que ao mesmo tempo podem salvar vidas, com o presidente da República dizendo que o que eles fazem não salva vidas e, além disso, destrói a economia? Colombo, os governadores têm que ser responsáveis. Você sabe que eu acho que eles são responsáveis. Responsáveis, não é irresponsáveis, responsáveis. Quando há desvio de conduta, malversação de recursos, licitações fraudulentas, nós temos que, evidentemente, ali é caso de polícia que apoiar a investigação. Mas, em geral, nesta matéria, os governadores têm sido responsáveis, têm tomado medidas. Na minha opinião, nem todas eu concordaria, né? Eu acho que a melhor atitude seria, imagina, isso até apenas dando opinião, um cidadão aqui, né? Um jornalista dando opinião. Mas o ideal é você ter um comitê sanitário, de saúde, de profissionais que alimentem o governador com dados objetivos, estatísticos, claros, de presente para o futuro, o que pode acontecer. O próprio ministro Queiroga disse que pode vir uma terceira onda. Ele está alertando de forma muito correta, muito responsável. Isso é muito bom. Ele está alertando que ela pode vir e ele está dizendo isso baseado em elementos também até de estudos da Fiocruz e outros institutos. Então, primeiro ter esse comitê. Segundo, ele ter uma avaliação através dos seus secretários da realidade das ruas. Falemos o caso de Paraná, né? Paraná, por exemplo, no último fim de semana proibiu a abertura de supermercados. O que aconteceu em Curitiba? As pessoas foram na sexta-feira e lotaram os supermercados. Então criou uma aglomeração até maior na sexta-feira do que se permitir o funcionamento sábado e domingo. Então é preciso pegar os dados sanitários de saúde dos técnicos, é preciso ver os dados objetivos das autoridades que estão na ponta da linha trabalhando ali na rua, conversar com as prefeituras, os governadores têm que conversar com os senhores prefeitos, fazer reuniões sistemáticas virtuais e depois, ao tomar decisão, ver cada item. Porque até hoje não se deu, por exemplo, uma solução satisfatória para o transporte público. E continua-se a ter exemplos de aglomerações. Então, o que adianta você dar um toque de recolher às 20 horas, ou ser muito austero demais aí para esses setores e, ao mesmo tempo, ser um pouco refratário ou não rigoroso com outros setores. Então, eu diria que governador responsável, e acho que em geral eles são, é aquele que toma a decisão baseado no maior número de dados e por setor e contando também com o cidadão. Parar de tratar o cidadão brasileiro como se fosse criança, né? Nós somos adultos e para isso, meu amigo, aquela história estacionou debaixo da placa proibido, é multa. Não tem que conversar, fui ali pegar meu chinelo, não existe isso. Então nós precisamos ter um pouquinho mais de responsabilidade. Olha, eu estou vendo os números aqui, 456.674 pessoas morreram até a estatística apurada de ontem, no final do dia, até as 18 horas de ontem, foi essa atualização. Vamos chegar, meu amigo, no próximo mês de junho a 500 mil de brasileiros. Você imaginou essa marca, o dia que essa marca bater? A gente vai falar o dia todo aqui na CNN. Olha, vai falar o dia todo aqui na CNN e eu tenho muita preocupação, Sidney. Imagino que você partilhe dela também com o momento que nós estamos atravessando, né? Nós não sabemos até onde vamos chegar com esse número de mortos, né? É a pior tragédia da nossa história e acho que no futuro, quando isso tudo passar, eu acho que apesar de tudo a gente ainda não tem ideia do que está acontecendo, sabe, Sidney? Acho que no futuro, quando isso tudo passar, daqui uma década, 15 anos, a gente olhar para trás e perceber o tamanho do absurdo que nós estamos vivendo e nos lembrarmos que 500 mil, 600 mil, 750 mil brasileiros morreram vítimas de uma pandemia para a qual existiu uma vacina desde o final do ano passado. Muita gente vai pagar um pato muito grande, viu, Sidney? Eu não sei quem são, que tipo de pato eles vão pagar, se é um pato aqui, se é um pato divino, se vai ser a justiça dos homens, mas muita gente tem uma conta violenta para acertar com a vida, né? E essa gente vai ser cobrada na hora devida. Por isso é que eu faço questão de estar sempre aqui do lado certo das coisas, né? Não é uma questão política nem ideológica, é uma questão de ter preocupação
com a vida dos outros, com a minha mesmo, com a vida dos outros, e de não ter preocupação com a vida dos outros por questões ideológicas, políticas, simpatias por A ou por B. Mas essa conta, essa fatura vai ser gigantesca. E quem hoje acha que está surfando por aí bonitão, vai receber essa conta de um jeito ou de outro, e nessa hora eu quero que tenha certeza que eu vou estar cobrando também. É, bem emocionante o seu depoimento, acho que a gente não tem noção mesmo. É possível, sabe, Colombo, eu sou totalmente favorável a se respeitar patentes, a se investir em pesquisa, valorizar os grandes laboratórios que investem muito em pesquisa, mas provavelmente, Colombo, a julgar pela sua fala, e de fato pode acontecer, se nós tivermos um caminho do descontrole total, porque nós não temos ainda o descontrole, a vacinação está lenta no mundo todo, não se tem IFA suficiente, talvez se vá brevemente ter uma quebra de patentes para que os países possam aceleradamente desenvolver as suas próprias fabricações. O Brasil tem estrutura para isso, né? Nós não temos a matéria-prima, porque também não temos autorização para fabricá-las aqui internamente. O momento em que o mundo decidir, através dos organismos internacionais das grandes nações, quando os líderes mundiais tomarem essa decisão, provavelmente, espero que não seja tarde, teremos bastante vacina. O problema é esse, não tem vacina suficiente, viu, Colombo? Desculpa, e 45% da vacina, fica à vontade. 45% da vacina disponível hoje no mundo está na mão dos países ricos, da Europa e dos Estados Unidos. Essa é uma outra cobrança que no futuro tem de ser feita, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, que para muitos demorou para decretar a pandemia, para perceber a gravidade do que estava acontecendo, comunicar ao mundo, depois prometeu que ia partilhar a vacina igualitariamente para os países pobres, inclusive, e não foi isso que aconteceu, né? Os países ricos estão segurando as vacinas para os países deles, até que eles vacinem os seus, tenham uma boa reserva e depois ver o que faz com quem não tem dinheiro, né? Mas vamos em frente aqui, Sidney, porque a pandemia da Covid está impactando negativamente o mercado de trabalho. Mais de 880 mil pessoas no Brasil perderam emprego entre janeiro e março deste ano. A taxa de desocupação está perto de 15%. São quase 15 milhões de pessoas sem emprego, recorde da série histórica do IBGE que começou em 2012. O ministro da Economia, Paulo Guedes, quando perguntado sobre uma possível terceira onda da doença, eventuais problemas na vacinação dos brasileiros, falou sobre a perspectiva de renovação do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode sim ser renovado. Se ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando, tem que renovar, nós vamos ter que renovar. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre essa alta na taxa de desemprego do Brasil e essa possibilidade já aceita, admitida pelo ministro da Economia, de que se as coisas continuarem como estão, não vai dar para acabar com o auxílio emergencial. Colombo, de fato, qualquer que fosse o governo, haveria impacto sim no emprego por conta da pandemia. Você tendo menos negócios ou rearrumando-se a base de comércio principalmente. Hoje nós temos algumas profissões que se desenvolveram em meio à pandemia, mas a economia como um todo sofreu e qualquer que fosse o governo, haveria sim esse impacto. Tem um segundo elemento que também ele é técnico, ele acontece, só para registrar aqui para o nosso telespectador, é que você emprega bastante gente ali em dezembro, por conta do Natal e por conta da necessidade de entrega de presentes, né? Então tem se investir em logística, esse é um período que se contrata. E depois quando passa-se e vai até o mês de janeiro, no mês de janeiro você ainda tem entrega de produtos, troca de produtos, você ainda tem um certo funcionamento de reflexo das contratações de dezembro. Só que depois você tem o desemprego. Essas pessoas do serviço temporário, elas vão embora. E isso acaba impactando. Estamos com um índice de 14,7% de desemprego. É altíssimo. Eu que acompanho economia e política há algum tempo, eu me lembro que quando a Espanha bateu 17%, nossa senhora, nós ficamos chocados com aquilo. Depois bateu 22%, continuou subindo. O desemprego foi grande naquele período histórico de alguns anos para cá, na Espanha. Agora, tem uma coisa que a economia brasileira tem uma peculiaridade. Ela só se aguenta, Colombo, porque ela tem um subemprego e um emprego
que não está na carteira assinada de ambulantes, camelôs e pessoas que se arranjam fazendo pequenos negócios para se sustentarem. Isso é muito grande no Brasil. É diferente um pouco de um país organizado. Você pega o caso da Itália, que tem uma classe média muito pujante, serviços muito fortes, nós também, mas eles têm serviços muito fortes, mais organizados do que nós nessa matéria em termos de emprego. Aqui, o subemprego, ele segura muito. Agora, se você não tem negócios regulares, normalizados, não estão regulares, isso também impacta no emprego. E tem políticas econômicas equivocadas também. Nós não tivemos nenhum investimento concreto em frente de trabalho, que pudesse gerar na área de construção, por exemplo, alívios. Tivemos esse auxílio, que é pequeno também, a jogar de R$150, mas ele é muito impactante também no caixa do governo. Seria melhor investir em produção, não é, conjugado ao auxílio emergencial, para você ter algum movimento da economia para baixar o índice de desemprego. Então, nós vamos enfrentar, sim, ainda índices muito altos de desemprego, porque a pandemia continua, porque não se tem abertura de empregos novos, não se tem frente de trabalho. É quase inevitável dizer que vai ter que se ter alguma renovação, que seja por mais 60 dias, mais adiante um pouquinho, quando acabar essa leva atual já legalizada de auxiliar as pessoas mais necessitadas. E elas vão precisar mesmo, viu, Colombo? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal da CNN ontem à noite. Quando perguntado sobre uma provável prorrogação do auxílio emergencial por causa do recrudescimento da pandemia, um ritmo ainda não muito rápido da vacinação, Campos Neto disse que é importante que o Brasil mostre disciplina em relação aos gastos e ao endividamento. Então, de fato, nós temos uma melhora no fiscal, mas é importante ressaltar que essa melhora vem do lado da receita e não do lado do gasto. E para os investidores é importante que o Brasil mostre disciplina no lado dos gastos. Então, qualquer tipo de gasto que estiver associado à pandemia vai ser entendido como um gasto temporário que é necessário, mas outros tipos de gasto que não estão associados com a pandemia serão punidos com aumento de prêmio de risco. E, nesse caso, o Brasil fica diferenciado dos demais países que seguem um rumo de disciplina fiscal. Alerta importante do presidente do Banco Central, não é, Sidney? É importante, mas eu gostaria de ver também do presidente do Banco Central uma atenção também à ação dos bancos, né? Porque os bancos tiveram possibilidade de trabalhar com uma oferta de crédito para a produção, porque o empresário, em geral, eu sempre ressalto isso, viu, gente? O empresário é muito decente, muito trabalhador, ele não quer dinheiro de graça. Ele quer, quando ele vai ao banco, por exemplo, público ou privado, buscar um crédito, ele quer pagar, mas ele quer fôlego para poder passar essa pandemia. Você imagina um restaurante que você não tem certeza se vai pagar a folha de pagamentos. Então tem gente que está vendendo seu patrimônio para manter o seu negócio, manter os seus compromissos em dia, e quando não aguenta, fecha. E fica em casa nos assistindo triste, porque ele quer trabalhar, ele quer, se a economia voltar, ele vai voltar também. Então a gente ouve sempre dizer, cortes por parte do governo, concordo, é sempre possível e estar atento a isso. A tesoura tem que existir, ou tem servidores demais. São mais ou menos aqueles de sempre. É como o filme Casablanca, né? Você quer responsabilizar alguém que não praticou o crime, o delegado lá, o policial fala, prenda de sempre, entendeu? Bota na conta daquele que já pratica crimes em geral e não se prende quem tem que se prender. Então, o presidente do Banco Central podia estar um pouco mais atento nesse sentido aos bancos, né? Eles vão começar daqui a pouquinho, quando os juros aumentarem, a voltar a oferecer crédito, cheque especial e tal, não sei o quê. Não porque sejam bonzinhos, não, porque eles ganham em cima e alguns até espoliando. É preciso também, eu gostaria muito de ver o presidente do Banco Central independente, nos dizer uma relação mais renovadora no tratamento dos bancos na liberação de crédito para a produção. Amigos, com todo respeito ao mercado financeiro, trabalhei lá há muitos anos, né? E respeito muito os investidores e sei que o dinheiro entra por ali também quando o investidor compra uma ação. Mas é preciso ver o Brasil como um todo, né? Não só o capital, ver o capital humano, as pessoas. Se nós não investirmos na nossa gente e continuarmos como estamos, esse caminho de aumento da pobreza e da miséria advém também da falta de compreensão que é preciso rever a forma como nós lidamos com a produção. Certíssimo está o presidente da República, quando ainda candidato, dizia tirar o Estado, as garras de cima do empresário. Em termos figurativos, ele está certíssimo. Tem que aliviar a vida da produção para poder gerar emprego. Mas eu queria ver o presidente do Banco Central também falar um pouquinho dos bancos. Há muito tempo que ele não fala. A CPI da pandemia ouviu o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Durante o depoimento, ele disse que o governo brasileiro atrasou a compra de vacinas contra a Covid e que as tratativas para a compra da Coronavac ficaram paradas por 3 meses. Segundo Dimas Covas, a primeira oferta da Coronavac feita ao Ministério da Saúde aconteceu há quase um ano. Então eu mandei um ofício
no dia 30 de julho de 2020, onde, entre os considerandos, né, ressaltando a importância de tomar essa iniciativa no momento que ainda não se tinha vacina. Então, nós estamos falando de julho de 2020. E ofertamos, naquele momento, 60 milhões de doses que poderiam ser entregues no último trimestre de 2020. 7 de outubro, eu enviei novamente um ofício ao Ministério, historiando e ofertando 100 milhões de doses. Sendo que desses 100 milhões, 45 seriam produzidas no Butantan até dezembro de 2020, 15 milhões de doses no final de fevereiro e 40 milhões adicionais até maio, tá, desse ano. Sidney, o que é que você destaca do depoimento de ontem à CPI do Dimas Covas? Bom, primeiro, acho que ele foi muito bem em geral, eu tinha dito, inteligente, experiente, não entrou na pilha. Eu vi que ele ficou um pouquinho tenso ali com algumas perguntas dos governistas, é natural que é que não ficaria, né? Porque são astutos senadores, tanta situação, quando eu falo situação é aqueles que defendem o governo, né? Tanto os governistas como oposicionistas, ali só tem fera, só tem gente experiente. Então é razoável que todo mundo tenha uma certa tensão. Embora em geral vejo que os depoimentos aí têm sido mais tranquilos quanto a isso. Com exceção do general Pazuello, que andou tropeçando, entrando em contradição, segundo o relator dizendo mentiras, aquela coisa toda. Dimas Covas, em geral, ele foi bem. Agora, me parece que está bastante claro o seguinte, que o governo foi mudando o seu posicionamento, igual eu disse ontem com relação ao Reino Unido, né? Inicialmente, o presidente achava que essa doença teria fôlego curto, não sei se ela estava de uma gripezinha, mas ele achava que ia passar, que não teria essa profundidade, ao ponto de chegarmos hoje, no que você disse agora há pouco, você próprio fez um discurso muito bonito agora há pouco, dizendo que talvez não tenhamos dimensão, né, total, até onde vai isso, e de fato não sabemos. Então, é justificável que os governantes, todos nós governantes, todos nós não soubéssemos no início do ano passado em que estado estávamos, que tipo de doença enfrentaríamos e o que fazer. É mais bonito, eficiente e correto que o governo admitisse que ele, por conta dessa indefinição, está dirigindo numa pista, numa estrada, tem uma neblina muito grande, é mais bonito ele dizer, olha, apesar de acender o farol alto, estava neblina muito forte, eu não vi, do que dizer, não tem problema nenhum, nós fizemos o certo, aceleramos e tal. É o grande erro, porque ontem Dimas Covas foi dilacerante, ele foi demolidor. Concretamente, o governo não se interessou em conversar devidamente com a seriedade que se pede a possibilidade de ter uma vacina, que era a Coronavac, rapidamente. Foi deixando para lá, assim fez com relação à Pfizer, foi deixando para lá, apostou na AstraZeneca, em agosto liberou até dinheiro, aceitou, tratou a AstraZeneca de uma forma e tratou os outros imunizantes de uma outra maneira. E agora vai pagar um preço caríssimo junto à história por conta disso. O governo errou concretamente. Isso está ficando ratificado a cada depoimento. E Dimas Covas simplesmente colocou mais um tijolo nessa construção. Seria melhor o governo admitir do que ficar argumentando, mas a Anvisa não tinha autorizado, porque se isso fosse completamente verdade, ele não teria feito negociações com outros laboratórios que fez. Ele não queria fazer com os chineses, por ideologicamente discordar da China, não queria fazer através do Butantan o relacionamento com a China, porque não queria colocar azeitona na empada de João Dória. E Dória e o Bolsonaro ficaram nesse jogo, né? E isso atrasou a imunização dos brasileiros. Sidney, e o fim de semana, hein? Tá armado já ou não? Não, eu não uso armas, eu prefiro... Não. eu prefiro andar, caminhar, fazer minha caminhada em paz. Eu perguntei se está armado um esquema. Não utilizo nenhum armamento, não tem porta. Perguntei se está armado um esquema no fim de semana. Não tem esquema. Olha, as palavras têm peso. Eu sou um homem de fé, viu? Eu sou um homem crente nessa matéria, viu? Eu sou católico e acredito na palavra. Você tem que usar as palavras com muito cuidado. Ao mesmo tempo que você fez um belo discurso agora há pouco, você deu duas palavras aí, esquema, não participo, não. E também arma, não. Mas sim, já tem ideia. Sempre passear com o meu cachorrinho. Eu sou um homem clássico, viu? Se eu tivesse que escolher o chocolate, escolheria sempre ao leite. Eu não escolho com castanhas, avelãs e não sei o quê, porque é um risco danado de estar ruim, entendeu? Agora o ao leite é sempre certinho. Eu vou no clássico. Tá certo. Passear com o cachorrinho. Um conservador nos costumes, então, é isso? Nos hábitos de passeios assim, dos fins de semana, sem a menor dúvida. Sou completamente previsível.
Então tá, Sidney. Bom programa na rádio, até segunda aqui no Liberdade, hein? Um abraço, é sempre um prazer trabalhar com você, Colombo. Um abraço, até segunda-feira. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.